Eu não vou perder tempo, porque infelizmente tempo é tudo que eu não tenho. Eu quero aproveitá-lo da melhor maneira possível, falando com você algo que eu não falei, que eu falei há não tanto tempo atrás, falei há pouco tempo, mas eu quero repetir porque me parece ser uma das coisas mais importantes, realmente mais importantes e a cada dia mais importante. Tem a ver com a nossa comunicação, com aquilo que a gente fala, como mesmo os mais cuidadosos de nós acabamos aqui e ali falando o que não deveríamos, ou emitindo uma opinião, ou dizendo uma palavra rude demais a respeito de alguém, ou desproporcional, completamente desvalida no seu objetivo, no seu propósito. Isso aumenta, especialmente em tempos de rede social, onde cada louco tem direito a expressar a sua sandice, onde cada ser frustrado emite comentários desastrados que falam completamente mais de quem a própria pessoa é do que acerca daquela a quem ela ataca. Nesses tempos em que a palavra torpe, o impropério, a maldição se transformou em banalidade no nosso modo de falar, de expressar, de tratar, e a gente pensa que isso é só um palavreado. Não, isso é uma expressão do nosso sentir, expressão do nosso olhar, expressão dos nossos conteúdos interiores, expressão muitas vezes do nosso caráter e de como ele está ficando, ou dos nossos vícios verbais que já denotam as transformações dos nossos pensamentos e conceitos de qualquer que seja a natureza. Enfim, isso que sai da nossa boca como palavra, como frase, como nomenclatura, como designação, como palavrão, ou como gritaria, ou como brigalhada, como acusações mútuas, que você fica observando e elas não têm nenhuma razão de ser, nenhuma. Totalmente loucas mesmo. As coisas se tornam loucas quando elas não têm proporcionalidade, quando elas se transformam em algo ou mentiroso, portanto inverdadeiro, ou quando se manifestam em total desproporcionalidade, ou quando se expressam em absoluta falta de ocasião. E aí elas fazem um mal desastroso, conforme Jesus disse em Mateus 5, que não é o texto que eu vou ler com vocês ainda, daqui a pouco o Braulio vai botar aí, mas em Mateus 5, Jesus fala dos males que a gente realiza com a língua, com a boca. E ele diz que um dos grandes males é chamar o irmão de oco, de raca, em aramaico, que significava vazio, oco, nada, aquela coisa alguma, o famoso zero à esquerda, é o nothingness, é o cara que é uma nadeza de ser, não é nada, carrega a qualidade do coisa alguma, raca. E Jesus disse que chamar o irmão de raca é algo que traz uma das piores penalidades. Coloca a alma de quem age assim numa espécie de inferno gradativo, de autopunições. O indivíduo vai sendo entregue aos instrumentos de punição interior,
E ele acaba sendo profundamente castigado por si mesmo. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo, nem com ninguém. Isso aí é coisa do homem com o homem. O homem desconstrói o homem e é desconstruído na sua desconstrução. O ser humano torna o outro vazio e, à medida em que o faz se sentir um nada, ele próprio, que assim age, vai se esvaziando por inteiro, até conhecer o desespero da oquidão. E assim, Jesus é recorrente no que diz respeito ao significado inconsequente, irresponsável ou simplesmente completamente compulsivo, porque às vezes a gente entra num estado de vingança verbal compulsiva ou de agressão verbal compulsiva. E a tristeza enorme também é quando a gente entra naquele processo de agressão verbal transferente, que é quando a gente pega as nossas dores, frustrações, zangas, infelicidades e irrealizações pessoais e transfere tudo isso para alguém, geralmente para as pessoas mais próximas. Geralmente é para quem está mais do lado, no convívio. Pode ser o marido, pode ser a mulher. O cara está infelicíssimo, frustradíssimo, consigo mesmo, com outros, com trabalho, com relacionamentos fora. E quem paga a conta é a mulher, são os filhos, são os que vivem com ele, ou são os pais. Enfim, isso acontece tanto de pais para com filhos e entre casais, quanto de filhos para com pais, especialmente filhos de adolescentes para cima, não importa mais a idade, são capazes desse mecanismo de transferência agressiva. Aí vai gerando um clima de incomunicabilidade essencial, de impossibilidade relacional. E se você for ver o que cada um fez para o outro, é nada, nada. Se você perguntar acerca dos argumentos, eles são nenhum, eles nem existem, eles não seriam considerados em nenhuma roda de amigos. Quando a pessoa magoada expõe, você diz, não é possível. Como é que isso ficou desse tamanho? Mas na realidade não é aquilo. É outra coisa que se esconde atrás daquela temática só por uma argumentação de transferência de frustração, mas não é nem verdade a alegação. Mas acontece o tempo todo. Tem gente que se separa com base naquilo que não é proporcional. Vai crescendo, a desproporção só vai aumentando, aumentando, aumentando. Quanto mais se fala, quanto mais se briga, quanto mais se discute, quanto mais se argumenta, pior fica. Quanto mais se tenta usar a lógica da autojustificação para isso, mais horroroso se torna. Mas impossível é a compreensão. A única coisa que pode ajudar numa hora dessa, quando os argumentos não têm realidade, note bem, quando os argumentos não têm realidade, quando são desproporcionais, transferentes, fruto de frustração, de dores íntimas jogados em outro, porque a pessoa não consegue lidar com aquilo sozinha, quieta, tem que ter alguma coisa, faz parte da emocionalidade infantil, criança que costuma fazer assim, nem tanto com os pais, mas bate no boneco, fica com raiva do pé da cadeira, qualquer outra coisa.
E quem continua se comportando assim para o resto da vida sofre de um infantilismo emocional atroz, atroz mesmo. E aí tudo piora. É por isso que Paulo fala em diversas ocasiões, uma das mais explícitas é escrevendo a carta dele aos Efésios, no capítulo 4, capítulo 5, quando ele fala que ira e gritaria e palavras torpes não deveriam nem se mencionar entre nós. Por quê? Por causa de algum aspecto moral? Não, o problema disso não é o aspecto moral, é o aspecto psicológico. É o que isso denota, o que isso revela, o que isso traz à luz. Quando eu me entrego às gritarias cheias de ira e às iras gritadas e as raivas transferidas na forma de agressividade brutalizada, você sabe do que eu estou falando, está aí dentro da sua casa, dentro da sua vida. E agora nessa pandemia, onde pessoas, não todas hoje em dia, no início especialmente, nos primeiros 4 meses, quase todo mundo estava vivendo em casa, agora deu esse surto. O segundo surto do coronavírus foi fazer as pessoas crerem que o coronavírus, o novo coronavírus, acabou. É o segundo surto, é a segunda onda, que diz, olha, o coronavírus acabou, vamos sair! Tem gente me ligando, me convidando para viajar, para sair. Eu digo, olha, vocês estão loucos. É a segunda onda do coronavírus que ataca o cérebro. Eu não vou a lugar nenhum, eu posso até morrer disso, mas não vai ser por falta de cautela e de respeito para com aquilo que a natureza produziu com uma capacidade letal extraordinária. Então, eu não. No entanto, durante os dias mais fechados da pandemia e para aqueles que estão vivendo ainda de maneira enclausurada na pandemia, o que existe de casos de gente que não quer mais nem se ver, gente que se amava, gente que se queria bem, gente que saindo para trabalhar e voltando do trabalho se deu bem durante anos e anos e anos. Mas agora, porque não tem para onde ir, ficam em casa o dia inteiro, olhando o rosto um do outro, criticando um ao outro, zangados uns com os outros, fazendo transferência de frustração uns para os outros. Meu Deus, os casos de separação subiram em quase 40%. E as alegações são idiotas, idióticas mesmo. Assim como tem pais sendo maltratados por filhos, como tem filhos em estado de gritaria humilhante para com os pais, assim como tem pais que não sabem aonde enfiar os filhos. Enfim, e o que decorre disso aí, na maioria das vezes, é a ofensa verbal. É claro que tem uns casos mais raros em que as pessoas ficam mudas e deixam de se cumprimentar, de falar umas com as outras, tudo isso. Mas na maioria das vezes elas falam, e falam horrores, e falam muito mal umas das outras. Eu vou ler para nós o que Jesus disse acerca disso e de qualquer outra coisa que a isso se assemelhe. Eu vou pedir ao Braulio para colocar aí, já devia até ter colocado, meu amigo amado, isso. Eu vou ler em Mateus 12, do verso 33 ao 37, onde Jesus diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto será bom, ou então a árvore má, e o seu fruto será mau. Não tem nada de extraordinário, é uma questão de natureza.
Se a natureza é boa, o fruto dessa natureza, por mais perturbado, perturbada que você esteja por alguma coisa, o fruto vai ser bom se você é bom. Agora, se você é mal, o fruto vai ser mal. Jesus não fica com uma zona cinzenta, não tem argumentos dizendo, não, ele é um cara muito legal, na intimidade, se você conversar só com ele. O problema dele é com o resto do mundo, com os estranhos, onde ele se torna esse ser vociferante, esse bicho perigoso. Jesus não considera esse seu argumento. Não considera o argumento que diz, não, de fato essa pessoa é ruim pra caramba, mas você já viu que ele tem umas opiniões políticas interessantes? Jesus não sabe fazer essa dicotomia. Ou você já viu que essa pessoa é maravilhosa cantando e eu quero ouvi-la cantando. Agora, eu não posso ouvir uma entrevista dela que é horrenda, é nojenta. Mas eu esqueço toda a porcaria, toda a negatividade, me concentro na melodia e na suavidade. Ou até mesmo sobre pastores eu ouço. Não, no convívio dele, ele é um canalha, ele é um cretino. Ele trata todo mundo mal. Ele é perverso, ele é manipulativo, ele é enganoso, ele é mesmo mentiroso. Mas olha, ninguém conduz um louvor como ele. Ou então, ninguém conduz um culto. Ou ninguém tem o dinheiro tem o dom de arrecadar tanto dinheiro quanto ele. E aí parece que ele está justificado por causa disso. É como dizer que o pessoal da máfia é assassino, mas uma coisa é certa, os almoços de domingo na casa do Tutti de Cap são uma delícia. É proibido, inclusive, falar em negócios criminosos à mesa. E eles são excelentes pais. Você não acha isso positivo? Jesus não fazia essa viagenzinha de semi-psicologia, de psicologia fajuta, que quase que coroa aqueles que vão fazendo transferências, que em nome de serem bons com alguém ou com algum, se tornam maus com o resto do mundo. Jesus não conhece isso. Ele diz, olha, se a árvore é boa, o fruto que sai dela é bom. Se a árvore é má, o que sai dela é ruim. Não tem aí nada que possa ser psicologizado entre a natureza do ser e o fruto do ser. Quem tenta fazer essa psicologização diminutiva da realidade está fazendo algo contra si mesmo, porque está dando a si próprio um padrão autoindulgente para passar sutilmente a se comportar do mesmo modo. A indulgência à perversidade acaba sendo autoindulgência à nossa própria flexibilização à maldade. Guarde isso no seu coração. Então Jesus diz, ou a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou a árvore é má e o seu fruto é mau. Por quê, hein? Por quê, hein? Especialmente nesse tempo político, eu ouço toda hora alguém dizer, não, o cara é horrível, tudo que ele fala é bobagem, é idiotice, é insanidade, é loucura, é falta de empatia, é isso, é aquilo, mas ele vai realizar algo que ainda não realizou, mas vai realizar, que vai justificar toda a maluquice dele. Eu fico olhando e digo, meu Deus, aonde nós chegamos? É como dizer, não, Nero mandou tocar fogo nos cristãos em Roma para criar um álibi
mas o benefício que daí adveio justifica o incêndio dos cristãos. É uma loucura. Calígula fez do seu cavalo Incitatus senador de Roma. Aí você diz, que loucura! Aí tem gente que diz, não, era uma mensagem para o Senado que era tão burro que ele mandou um cavalo para ser o seu representante no Senado. Ele é que era o grande comunicador e não foi entendido. Calígula. É o que a gente vê hoje, quando a gente começa a querer fazer separação, ao invés de assumir o princípio simples de que gente boa produz coisas boas e que gente má produz coisas más. A vida é mais simples e o apelo à conversão é esse. Se você gostaria de ser bom, mas de você só procede o que é ruim, é porque você é mau. Significa dizer que não tem cura para você? Não, Jesus veio ao mundo justamente chamar pecadores, seres maus, ao arrependimento, ou seres alienados à consciência. Ele veio, mas não há um polimento, não há um enceramento, não há um envernizamento. Para ajudar a pessoa é preciso que se diga, o seu fruto é mau, logo você é mau, porque é do fruto do coração que se manifestam as realidades concretas, observáveis da sua existência. Você tem alguma coisa contra isso? Você vai evocar que psicologia para relativizar esse absoluto do Evangelho? A relativização desse absoluto do Evangelho cria uma flexibilização pessoal que conduz você sutilmente a tornar-se, sem notar, também mal. E isso, como eu disse, é sutil, mas acontece. Por quê? Porque pelo fruto se conhece a árvore o tempo todo. Eu, por exemplo, não me considero um bom conhecedor de árvores. A gente anda por aí, o pessoal fica me mostrando troncos e folhas. O que é aquela ali, pastor? Cara, não sei, mas me mostra um fruto, que eu te digo que árvore é essa. Aí o cara me mostra o fruto, eu digo, isso aqui é uma siriguela. Ele me mostra outro, eu digo, é uma pitangueira. Me mostra outro, é uma pitombeira. Graviola eu sei qual é, desde menininho, outros assim, cupuaçu eu conheço a árvore e o fruto. O cacau eu conheço a árvore e o fruto. E muitas outras. Mas, por exemplo, não necessariamente se eu olhar uma macieira, eu vou dizer, olha quanta macieira. Mas se eu olhar um pé de oliveira, eu sei, porque eu tenho inclusive uma no quintal, uma oliveira, tenho videira de longe, olha as videiras. Mas normalmente eu conheço a árvore pelo fruto. E mesmo que eu não saiba dar nome àquele fruto, eu botando na boca eu sei se ele é bom ou se ele é ruim. Até porque o fruto venenoso já dá o seu gosto venenoso. Geralmente ele é amargoso ou leitoso. Aí, se um fruto é leitoso, nem bote na boca, não precisa saber a procedência. Mas quando ele não é assim, e ele carrega um azedinho saudável, um docinho saudável, você já sabe que é comestível, por causa do fruto. Assim é na vida. A gente não precisa saber quem são as pessoas. A gente conversa um pouco com elas, sente, apresenta alguns temas, e pelas reações delas, e pelo olhar e pelo brilho, você vê se é sincero ou não é sincero, ou uma pessoa que você mal conhece, mas que já chega falando mal das outras e de todo mundo,
É para colocar o pé atrás, porque é um ser venenoso, tóxico. Raça de víboras. Agora é Jesus falando com esse pessoal que parecia que queria uma coluna do meio. Eles queriam não ser nem bons nem maus, eles queriam poder ser pessoas, às vezes boas e às vezes más. E Jesus os chama de raça de víboras. Essa tentativa de escamotear a realidade do bem que faz bem e do mal que destrói, Jesus chama de natureza perversa, raça de víboras venenosas. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Começa até pelo falar. Tem gente que consegue dar uma entrevista educada, mas se você sair com ele, ele vai sair dali cheio de palavrão, de raiva, de que repórter mais filho do não sei o quê, que pergunta mais sem vergonha, todo mundo é um bando de... Os assessores parlamentares sabem perfeitamente do que eu estou falando, secretários de pastores importantes sabem perfeitamente do que eu estou falando, e a maioria das pessoas com poder que querem manter as aparências, os que trabalham para eles sabem exatamente do que eu estou falando, ou a tua esposa sabe exatamente do que eu estou falando, ou o teu marido sabe exatamente do que eu estou falando, como para lá é uma vocalização, para o lado de cá é outra, porque você é o quê? Uma raça de víbora? A raça de víbora que faz assim. Como podeis falar coisas boas, legais, sendo maus, estando carregados de coisas ruins? Não me interessa a natureza das coisas ruins. Procura um terapeuta, a gente pode até te ajudar. Caso você não venha compreender e se arrepender antes. Pode até ser ajudado. Se for alguém que diga que o problema é seu. Se for alguém que diga que o seu problema é o dos outros, já não está te ajudando. Porque mesmo que o que te faça mal ou te faça angustiado ou angustiada seja algo que outros te fazem, o problema, todavia, de ficar como você fica é seu. E você tem que aprender a resolver em si mesmo. E não transferindo a culpa, por mais culpado que o outro seja, para ninguém. Porque senão quem vai ficar raça de víboras é você, bem devagar. Você vai começar a falar coisas horríveis, porque o seu coração vai ficar cheio de malignidade, de malícia, de amargura, de maldade. Você vai começar a ser transformado assim. Eu sei disso. Eu sei depois de crente. Eu nunca fui de falar impropérios para lá, para cá. No geral, não. Não, nunca. E antes de 98, 99, nem pensar. E depois disso, muito raramente. Mas eu me lembro de como meu coração foi ficando tão cheio de mágoa, de amargura com o que tinham feito. Eu tinha pecado e alguns tinham aproveitado o meu pecado para dançar nas minhas costas numa cama de faquir, me furando todinho. Eu fiquei muito magoado e machucado. Foram os outros que pioraram? Eventualmente, cada um piorou, melhorou, se arrependeu, mudou à medida em que realizou alguma coisa, percebeu, enfim. Mas eu me fiz mal por causa deles, por causa do que tinham feito. Eu me tornei pior do que eu era antes, até eu admitir e dizer: esse problema é deles. O meu problema é a permissão que eu tenho dado no meu coração de ficar amargurado em razão do que eles fizeram comigo. E sutilmente agora eu estou sendo transformado, tem alguma coisa ruim começando a brotar de mim. E aí você tem que reconhecer e puxar o freio da sua alma
e buscar um lugar de arrependimento, de conversão, de chamar a contrição só para você mesmo, sem transferência para ninguém. Assim se separam os meninos dos homens, em Cristo e na vida. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, o ser humano bom, tira do tesouro do seu coração, o tesouro é o coração, tira do tesouro bom coisas boas. Se o coração é bom, você só sabe tirar, só tem para tirar coisas boas, não tem coisas ruins para tirar. Chega a um ponto em que as coisas perversas, praticamente todas vão embora, e as que não foram embora são episódicas, e você as reconhece, as cala ou as emudece no próprio pensamento, até mesmo antes de falá-las, as censura e as censura para sempre. Porque o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do tesouro mau coisas más. Essa é a psicologia perene de Jesus, e que convida todo mundo a uma decisão responsável na construção do seu próprio caráter. O Evangelho convida todo mundo a uma decisão responsável na construção do próprio caráter. É isso que Jesus ensina. Digo-vos, ele prossegue, que de toda palavra frívola, fala palavra idiota, palavra inconsequente, palavra mentirosa, palavra inventada, palavra construída contra os outros, de toda palavra frívola, falada com banalização acerca do próximo, mas que pode destruí-lo, acabar com a autoimagem dele, fazer dele uma pessoa oca, arruinar com o ser frágil de alguns deles. Jesus diz agora para esse que é o arruinador verbal, oral, relacional, ou da forma de comunicação, ou da energia da espada com a qual fere o outro usando a língua. Jesus diz, de toda palavra frívola que proferirem os seres humanos, dela darão conta no dia do juízo. E o dia do juízo não precisa ser um dia escatologicamente distante. O dia do juízo eu tenho visto chegar aqui. Olha, quanto mais velho eu fico, mais eu vejo o dia do juízo chegar. Aqui. Uma quantidade enorme de pessoas arrogantes, malignas, perversas, detratoras, destruidoras, orais, verbais, ou com atitude, ou seres de tramas, construtores de arapucas, de ciladas armadas verbalmente, quase todas elas são, daqui para ali, para lá, faz-se uma teia contra o próximo. E eu já vi milhares desses indivíduos que eu mesmo conheci caírem e serem desnudados aqui, diante dos homens, aos nossos olhos e sentidos na história. Serem desnudados na sua mentira, nos seus tramas, nas suas armadilhas, nas suas maldades urdidas, construídas, lentamente, ali, no tricô, na cabala das tramas perversas. Já vi tanta gente experimentar o dia do juízo aqui, no tempo presente. Não precisa nem esperar passar para outra dimensão aqui.
já são visitados aqui, bem-aventurados aqueles que já são visitados aqui, porque tem pelo menos a chance de, pela vergonha, pela nudez, pela humilhação, quem sabe serem levados ao remorso e do remorso serem conduzidos também, quem sabe, ninguém garante, mas quem sabe, ao arrependimento que os transforme. Quem sabe? Ninguém pode garantir, por isso ninguém deve brincar disso. É de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. E o dia do juízo chega no dia em que a luz se manifesta e traz a nossa nudez para nós mesmos e abre os segredos do nosso coração e os revela e os patenteia, como diz a carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso 15. A palavra de Deus, que não é a Bíblia, ele está se referindo à palavra livre de Deus, à verdade de Deus, que pega a gente pelo cabelo espiritual e vira a cara para a luz, patenteia a nossa face diante de Deus e da verdade. Chega esse dia de juízo, onde não dá mais para mentir, entendeu? Eu espero que você não espere isso chegar com calamidade, que você aproveite este dia, chamado hoje, dia de arrependimento, dia de consciência, dia de lucidez, dia de transformação, dia de autoencaramento. Aproveite esse dia para ser o dia sobremodo oportuno, para ser dia de graça, de salvação para você. Aproveite esse dia chamado hoje. Porque, preste atenção, pelas tuas palavras, pelo que tu dizes, tu serás justificado. A justiça de Deus vai usar as tuas boas palavras em teu favor. Isso é ser justificado pelas próprias palavras. É quando se diz que a justiça de Deus vai ser usada como justiça justificadora a teu respeito, porque tu escolheste na vida usar palavras que construíam, que edificavam, que não falsificavam, que não mentiam contra a vida do próximo. Então tu serás justificado pelas palavras de fé, como diz Paulo em Romanos 10, que se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás justificado pela fé, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão acerca do que seja salvação. Em todos os níveis da vida, o que se está dizendo é: palavras salvam, palavras da verdade, palavras da sinceridade, palavras da busca daquilo que seja sincera, que seja transparente, palavras que têm temor e que, portanto, não falsificam a existência do próximo. Essas palavras te justificam. Quem é assim e por isso fala assim, só fala assim porque é assim, ficará em pé no dia da luz. Agora, o mesmo não acontece com os malandros que usam dos ardis, das falsificações inconsequentes. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Porque a língua, essa língua que a gente tem aqui, pode ser a maior desgraça
da nossa vida, como diz Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 da epístola dele, quando ele afirma: mas, irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de ser julgados que nos dizemos mestres, com muito maior juízo, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é um ser humano perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo, toda a sua vida. Se alguém controla a língua, se alguém controla a fala, se alguém sabe ficar silencioso, esse tem controle total sobre si mesmo. E são seres humanos raros. Isto é um fruto do Espírito Santo, é o último a ser nomeado, domínio próprio. Esse refrear a própria língua é fruto profundo do Espírito Santo em nós. Refrear a própria língua, dominar o corpo, a vida, o comportamento, a atitude, vem daí, dessas decisões, porque elas não têm a ver só com o que eu falo ou o que eu não falo, tem a ver com o que eu penso, e o que eu penso tem a ver com quem eu sou, com o meu caráter. Então, tudo é uma coisa só. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo todo, para lá, para cá, para lá e para cá. Assim é com esse cavalo aqui, com esse cavalo aí, entendeu? Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes, e no tempo de Tiago eles já eram grandes, mas eram pequenininhos comparados com os nossos, transatlânticos, imensos, cidades flutuantes. Ele diz: observar igualmente os transatlânticos, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, um toque para lá, um toque para cá, são dirigidos para onde quer que queira o impulso do timoneiro, ou para onde quer que a bússola os leve, ou para onde quer que o GPS os conduza. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba, fala, fala, fala. Cara, é uma coisa nojenta olhar e ver alguns comentários. Eu vou entrevistar amanhã a Luana Piovani, com quem eu acabei de conversar aqui hoje, antes de começar o Papo de Graça, e vai ser uma conversa muito agradável com ela. Mas aí eu vi alguns comentários ontem, e todo mundo dizendo: o Rafinha arrasou com ela. Eu fui ver o que o Rafinha tinha dito. Meu Deus, me deu uma pena do Rafinha, uma pena. Ele me trata muito bem, ele é muito querido comigo, pessoalmente, sempre foi atenciosíssimo comigo, muito atencioso, eu sei disso. Agora, o que ele fez ali, cara, não podia fazer com ninguém, aquilo é perversidade, ele chamou juízo sobre si. Literalmente, o meu querido Rafinha chamou juízo. Ninguém abre a boca desancando um ser humano do jeito que ele fez, sem que ele esteja usando a boca para manifestar o que há de mal no coração dele. Ao falar dela, ele só se revelou, ele só mostrou o que está acontecendo de horrível, de frustrante, de frustrado, de amargurado no ser dele. E assim é com todo mundo, como Freud disse, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de si mesmo e não de Paulo. É uma máxima óbvia, e que todo mundo já devia ter aprendido há muito tempo, porque é uma bandeira horrorosa que o cara está dando sobre ele mesmo. E vocês aí fazendo comentários estão se entregando, eu vou lendo,
e estou sabendo como são todos vocês, a alma daquelas pessoas. Como está, eu não preciso de meia hora de análise, eu vejo 2 frases e digo, meu Deus, como a alma desse indivíduo, dessa menina, está uma coisa horrorosa, está em treva, está cheia de maldade, que coisa ruim! É ruim demais! É ruim demais! Pelo amor de Deus! E aí Tiago prossegue e diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, fala do que não entende, vede como uma fagulha, olha aí, no mundo pantaneiro e aqui no Cerrado, ou mesmo na Amazônia, quando está seco, uma fagulha põe em brasas tão grande selva, ministro Salles, tão grande selva. Ora, a língua é fogo. O que sai daqui são chispas. A língua é mundo de iniquidade. Ela pode expressar as maiores mentiras e desigualdades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e é contaminada pelo corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira de uma existência humana, como é posta ela própria em chamas pelo inferno. Cara, destrói os outros e destrói a si mesmo. E ela expressa o produto de trevas do nosso próprio coração. É horroroso, pois toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, todavia, nenhum dos homens é capaz de domar por inteiro. Aqui e ali, alguns, mesmo os melhores, os mais santos, os mais observadores de si mesmos, os mais sinceros, cometem um equívoco aqui e ali. Esses, todavia, têm a chance de se arrepender e voltar atrás, porque se ouvem e se julgam, e não gostam do que falaram, não só voltam atrás, mas pedem perdão também. A língua, nenhum dos homens controla completamente. Só houve um homem que controlou a sua língua por inteiro. Aí você diz, quem foi? Eu digo, Jesus. Aí você diz, não, mas os mudos também, porque não falavam. Desculpa, meu santo idiota. Mudo não fala com a língua, mas a língua do mudo e de todo mundo é o pensamento. Quando se fala da língua, se está falando da expressão final, mas a língua só diz alguma coisa porque tem algo anterior, que são os pensamentos. Como diz o Salmo 139, ainda a palavra me não chegou. A língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Nasce no coração, é processada na mente, é expressada na língua se você não for um mudo. Se você for um mudo, é expressada no rosto, na raiva, no... Eu já convivi com mudos e sei como eles são capazes de falar as coisas mais odientas possíveis sem dizer uma palavra. Com ela, com a língua, nós bendizemos ao Senhor, Deus e Pai. Oh, aleluia, que palavra gloriosa. Oh, Jesus, obrigado. É assim que você faz, não é? Também com ela, nós amaldiçoamos os homens, aquele filho da não sei o quê, desgraçado, desgraçada, pior coisa que já existiu. Amaldiçoamos os homens, amaldiçoamos os Trumps. A coisa mais fácil que tem é amaldiçoar o Trump. Hoje em dia, na América, a maioria dos americanos não estão com ele. A coisa mais fácil é amaldiçoar. 68% estão com raiva, dizendo que ele tratou muito mal, negacionisticamente, a pandemia.
Por isso é que ele ficou com Covid. E eu me nego a ter opiniões a dar, embora quem se exponha e negue determinadas coisas possa ser vitimado por elas mesmas, a história ensina, a ciência também, mas a coisa mais fácil que tem é amaldiçoar. Ao invés de dizer, Senhor, tem misericórdia desse cara, permite que ele ainda tenha um lugar de arrependimento, que ele ainda enxergue. Aí você vai vendo o cara não usar as oportunidades para se arrepender, para mudar, para se transformar, como aparentemente foi o caso dele ontem. Já começou a dizer que não é nada, que é para encarar, e a gente sabe que ele passou mal demais lá dentro. Mas aí vem um provérbio 29, capítulo 29, verso 1, que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é bom que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? É claro que não. Não dá para fazer essa mistura que vocês pretendem. Não dá para usar essa psicologiazinha da mistura. Nem o rio Amazonas e o Rio Negro se misturam. Não dá para jorrar da mesma fonte. Ah, não, hoje está jorrando o que é doce. Ah, não, hoje tem paciência, está jorrando o que é amargoso. Volta amanhã, que amanhã é o dia do doce. Não, hoje ele amanheceu mal-humorado, está tudo amargoso. Mas fica aqui perto, que quando ele amanhecer sorrindo, só sai coisa doce. Gente, admitir e lidar com isso como se fosse uma normalidade, adoece quem assim seja e adoece quem assim permita. Quem assim considere natural já ficou doente, já virou um codependente da maldade do outro. Não é possível, tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Jesus, essa é a palavra tua. Sem nenhuma alteração, eu estou lendo para cegos. Lendo, apenas lendo. Ensinando sem complexificação de nenhuma natureza, o óbvio. Ajuda-nos a entender e ajuda-nos a nos curvarmos diante daquilo que nós entendamos. É o que eu te peço por mim e por todos os meus queridos, pela minha mulher, pelos meus filhos, pelos meus netos e por todos quantos busquem a tua palavra, que no coração de cada um ela entre com aquela inquestionabilidade da luz sobre as trevas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.